Olá, povo de Deus! Estamos iniciando Manhã com Deus, a jornada do Tabernáculo de Moisés, 6 estações, 10 minutos em cada estação, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia, ovelhas de sua mão, o rebanho sob o cuidado de Deus. E assim, nós iniciamos esta manhã com Deus, posicionando a Arca da Aliança em Mateus, capítulo 11, o versículo de número 26. Diz: Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Assim o quê? Porque revelaste estas coisas. Sim, ó Pai, foi do teu agrado, foi da tua bondade, foi do teu amor, foi da tua deliberação revelar estas coisas aos pequeninos. Observe uma coisa. Quando vamos tentar entender o que seria alguma coisa do nosso agrado. Recentemente eu fui assistir uma série chamada Resurrection Sturdu, alguma coisa assim o nome da série. Era uma série de 6 temporadas, mas era uma série que cativava ao ponto de que quando entrava naquela temporada você ia até o fim e varava madrugada ouvindo. E por que eu fiquei ali olhando aquelas cenas por 6 temporadas, não sei quantos filmes nós assistimos naquele sequenciamento? Porque era algo que estava me agradando. O que eu quero colocar aqui? Aquilo que nos agrada, nós dispomos tempo para aquela coisa. Aquilo que nos agrada, nós dispomos tempo para aquela coisa. O tempo é o nosso bem mais valioso. O nosso tempo na Terra é de 70, 80, e o que passa disso, diz Moisés, é cansado e enfado. E a Bíblia diz que esse tempo passa muito rapidamente, como uma brisa, como um arbusto que nasce, cresce e de repente ele morre, acaba, cessa, é muito rápido. Principalmente se compararmos o tempo com a eternidade futura. Então, o nosso tempo é o nosso bem mais escasso. E este bem escasso nós aplicamos nas coisas que tocam o nosso coração, que toca a nossa alma, que faz nos movimentar por paixão em direção àquilo. E aí Jesus vem e diz assim: olha, aprove ao Pai, agradou ao Pai se revelar. A Bíblia toda é uma história da revelação de Deus a nosso respeito, para nós, para expressar o propósito dele, o plano eterno dele, em plano este que nós estamos envolvidos. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, em que ele diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, ele vem e diz coisa do tipo, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, quer dizer, segundo o seu querer, segundo a sua boa vontade. Ele desvenda para nós o ministério de sua vontade que propusera em Cristo. Deus tem um plano para todo o universo. Esse plano está centrado em Cristo. E esse plano, Jesus diz assim: segue-me. Ele diz: olha, o Pai se agradou de mim. Seja bem-vinda, Lídia, bom dia. Ele diz: o Pai se agradou de mim. E aqui nós estamos em Mateus, capítulo 11, o verso 29, onde ele diz: o Pai se agradou de mim. Vem e segue-me.
Fica junto comigo que eu estou junto com o Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o foco, o cerne de tudo é Cristo, mas de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tantas do céu como a da terra, o ponto de convergência é Cristo. E como que muitas vezes nós afastamos de Jesus por um prato de lentilha, ao invés de nós gastar a nossa energia em entrar nas Escrituras. A Escritura é tão importante, que nos países onde o cristão é perseguido e ele é jogado em uma masmorra, tudo que ele iria querer na vida era uma página da Bíblia para alimentar o seu espírito. Uma página da Bíblia que nós, no mundo ocidental, muitos de nós desprezam ao ponto de proibir a Bíblia de entrar no espaço público, de proibir a Bíblia ser proclamada. Entenda uma coisa, à medida que a presença de Deus vai sendo retirada de algum lugar, o mal vai entrando. Se você chegar num quarto e apagar a luz, as trevas tomam conta imediatamente. Então há um conflito entre as trevas e a luz. Mas quando você olha para a luz que te atrai, a luz que brilha, a luz que ilumina, a luz que mostra, a luz que revela, é do agrado do Pai revelar estas coisas. E aí vem o nosso nível de prioridade. Nós temos que pesar muito profundamente o nível de prioridade, porque nós estamos vivendo em dias terríveis. Entenda, nós estamos vivendo um momento agora em que a situação que está acontecendo na região norte do país pode se multiplicar. A morte pode facear a vida de muitos. Muitos podem se deparar com a morte face a face. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Jesus já venceu a morte, mas a morte ela vai continuar fazendo o seu trabalho até o final do milênio. Sabe o que significa isso? Um inimigo que retira a vida, retira a oportunidade do indivíduo continuar existindo. E aí vem a pergunta, o que vem depois da morte? E aí vem Jesus e diz, olha, o meu Pai, ele revela o escondido, ele revela o propósito, ele revela a tua importância, o teu valor na presença dele. Você vale muito mais do que o mundo inteiro. Ele revela o cuidado dele com você. Ele revela a maneira como ele te sustenta. Ele revela a maneira como ele te purifica. Ele revela a maneira como ele te orienta. Ele revela a maneira como ele te cura. Ele interage na sua vida. Ele dioturnamente vem para te visitar. Ele, mesmo você tendo recusado estar com ele, mesmo você tendo passado um dia inteiro sem pensar nele, mesmo você tendo se preocupado tanto com o teu dia, com a tua aflição, com tua dor, mesmo que você se volte tanto para você mesmo e se feche no teu mundo interior, como se você fosse uma pessoa absolutamente solitário, o Pai está ali para te revelar, para conversar com você, para dizer que você nunca vai estar só, para te dar ele te dá um consolador, alguém que ele sabe que ele vai te deixar no mundo que você sofre e ele te entrega ele próprio para você, o Consolador. Pai, nos ajuda a mudar as nossas prioridades, a entender
que as coisas que o Senhor tem para nós têm muito mais valor do que qualquer coisa que possamos alcançar por nossa conta e mérito. Que nós possamos compreender, Senhor, que nós temos que estar na Tua presença, aprofundar na Tua palavra. Os dias são muito maus, Senhor. A gente não tem noção do ódio que o mundo tem por nós. E quando nós estivermos que defrontar com esse ódio, se nós não tivermos nos alimentado com aquilo que Te agrada, Senhor, nós não vamos suportar as aflições desse dia. Nos ajuda a Te amar ao ponto de gastar o que é o bem mais precioso que temos, o tempo para aprender de Ti. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. O altar de ouro está em Mateus capítulo 11, verso 25. Porque naquele tempo exclamou Jesus, é algo que sai do Espírito de Jesus, uma exclamação, algo que vem de dentro dele. E ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Quando a gente faz uma avaliação de nós mesmos, a gente se sente o menor de todos os homens. Tem muita gente que é muito maior do que nós. Tem muita gente que é muito mais poderoso do que nós. Tem muita gente que é absurdamente mais rico do que nós. Tem muita gente que olha de nós de cima para baixo, que nos despreza, que tira o nosso valor, que não dá um lugar para nós, que desconsidera aquilo que poderia nos fazer crescer. Por exemplo, nós estamos aqui numa rede social, tudo que fazemos é monitorado. Existe um algoritmo, e o algoritmo pode nos promover ou não. E esse algoritmo, ele procura palavras-chave. Se nós falamos certas palavras-chave que esse algoritmo não concorda, ele fecha a porta para nós. A máquina tira o nosso valor, tira a nossa voz, tira a nossa influência. E o homem que construiu esse algoritmo faz a mesma coisa. Ele é duro, ele é soberbo, ele é um algoz. Mas este homem que tem esse poder, ao mesmo tempo em que ele tira algo de nós, ele nos dá algo, brinquedos. Ele nos dá um celular muito bem instrumentalizado. Ele nos dá uma TV muito bem instrumentalizada. Ele nos dá uma diversão muito bem encenada. Ele nos dá um shopping muito bem construído, onde você pode gastar o seu tempo olhando as lojas. A Bíblia, o livro de Eclesiastes diz: o teu olho não se cansa daquilo que você vê, o teu ouvido não se cansa daquilo que você ouve. Ele te dá músicas para você ficar ouvindo músicas o dia inteiro. Ele te dá propaganda para você cobiçar as coisas do mundo inteiro. Esse algoz que está no mundo, que é um algoz opressor, que é um algoz maligno, ele atrai a tua atenção. Ele te seduz para fora de você, ele te leva para longe da presença de Deus. E Jesus vem aqui e diz: olha, tem um pequeno que não se importa com essas coisas, que não coloca isso como prioridade na sua vida, que sabe avaliar o que é de Deus e o que não é, que tem o discernimento, que não pode trocar um prato de lentilha pela glória vindoura. Alguém que sabe que esse mundo é passageiro,
e que todas as coisas estão por acabar. Ele percebe os indícios, os sinais, que o dia do Senhor está vindo, que é um dia contra todo soberbo, contra toda torre alta, um dia de dor, um dia de trevas. Ele percebe que o pecado está se multiplicando. Ele percebe que o homem, da sua soberba, não percebe que está indo de mal a pior. Ele consegue discernir que quando alguém tira a Bíblia de uma escola, está entregando o seu filho ao maligno. Ele percebe que quando ele olha para o mundo em que ele está, ele percebe a força do mal. Ele percebe que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores e hostes espirituais malignas. Esse pequenino percebe que ele não está sozinho, que ele tem uma família, que as mesmas aflições que ele está sofrendo, os seus irmãos em todo o mundo estão sofrendo aflições iguais. Mas acontece que ele não se percebe ser um pequenino amado por Deus. Ele não percebe ser um pequenino que Deus quer revelar algo para ele. Paulo diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para enganar e envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E nós não damos o valor que nós temos para Deus. Como é que nós podemos dar o valor que temos para Deus? Quando Jesus disse: Pai, eu te sou grato, porque o Senhor olha para o planeta Terra, aquele que não tem nenhum valor, aquele que é desprezado, aquele que é ignorado, aquele que não é observado, aquele que não é olhado, aquele que é ignorado, é aquele que o Senhor revela, é aquele que o Senhor orienta. Deus, a Bíblia diz, e nós lemos na live de ontem sobre o acampamento de Sucote, que Deus ele não se agradou da maioria deles. Significa que ele vai encontrar uma minoria, um povo muito pequeno, um povo cansado, um povo desprezado, um povo considerado como louco, mas é este povo que tem a graça de Deus, que consegue apreciar as revelações de Deus, que consegue enxergar o valor da palavra de Deus, que consegue procurar os tesouros escondidos encontrados nas Escrituras, que consegue trocar um minuto desse mundo por uma hora na presença de Deus, porque quando ele começa a meditar na palavra de Deus, ele não quer parar mais. Ele quer se encher, ele sente a necessidade de buscar e ser cheio do Espírito de Deus, porque ele se descobriu amado, apreciado. Ele se sentiu alguém que tem lugar, não nesse mundo, não na estrutura desse mundo, mas tem lugar na presença de Deus. Ele troca o prato de comida por 21 dias de jejum, como fez Daniel, que se coloca na presença de Deus para descobrir o significado de uma única palavra. E aquela palavra chamou tanta atenção de Daniel que ele gasta 21 dias de jejum para entender uma única palavra. E a gente não quer comprar um único livro para entender a Bíblia. E a gente não quer comprar um único minuto do nosso tempo para gastar na presença de Deus. A gente não quer fazer anotação. A gente fica estagnado. Deus, tem misericórdia de nós. O tempo está voando, Senhor.
Nós ainda temos a liberdade de ler a tua palavra e transmiti-la publicamente, enquanto muitos países isso é absolutamente impossível. E quantas pessoas não estão dando esse valor, não estão buscando a tua presença? Senhor, tem misericórdia de um mundo que perdeu a noção do valor das coisas. Nos faz perceber que aos pequenos que o Senhor revela a tua palavra e que a gente aprenda a gastar tempo na tua presença para receber o que o Senhor está nos dando gratuitamente, Senhor, sem cobrar coisa alguma, meu Pai. O Senhor simplesmente nos entrega algo que é precioso, Pai. Nos ajuda, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos, Senhor, de paixão, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o nosso café da manhã, Mateus 11, 18 e 19. Mateus 11, 18 e 19. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas obras, por suas obras. A sabedoria de Deus é justificada pelo comportamento dos homens. Os homens, de forma inata, eles são preconceituosos por natureza. O homem, quando ele olha um outro homem, a única coisa que ele observa é o estereotipo. Se o homem tem cabelo curto, ele pode gostar e desprezar quem tem cabelo comprido. Se o homem ele é alto, ele pode desprezar porque ele pode gostar de alguém que é baixo. Se alguém é magro, ele pode desprezar porque ele pode não gostar de alguém que é gordo. Então o homem, ele olha a aparência. Quantas mulheres, por exemplo, vão numa festa e quando sai daquela festa, passam horas discutindo as roupas, a bolsa, a pintura facial dos que estavam ali. A gente sai à caça do que está aparente e a gente quer se alimentar daquilo que é aparente. A gente compra um quadro porque quer apreciar o quadro. A gente compra um carro pela beleza, pela cor do carro, pelo estilo do carro. A gente se veste de acordo com o estilo que a gente enxerga como um estilo do melhor. No entanto, quando olhamos para as coisas de Deus, nós desprezamos João, porque João não comia nem bebia, tem demônio. João Batista representa o Antigo Testamento. Quanto crente, ele despreza o Antigo Testamento. Isto é um povo ignorante que não sabe das coisas. Exatamente. Nós somos alimentados pelo que está para fora, para não olhar para dentro de si, para não olhar para a palavra de Deus. Então a pessoa quer ser crente negando o Antigo Testamento porque não entende, não lê, não observa. Tudo é truncado. Ele olha para o Antigo Testamento e ele fala que Deus é um Deus assassino, que um Deus é um Deus que manda matar, porque ele não entende que Deus é Deus justo, que ele é o soberano juiz de toda a terra, e que quando ele vai para uma nação, como a nação de Canaã, que ela preenche a medida de iniquidade, Deus tira aquela nação. Ele não sabe que quando Deus olha para uma nação como Sodoma e Gomorra, que preenche a sua medida de iniquidade, ele manda do fogo do céu e destrói aquela nação. Ele não percebe que quando ele olha o planeta Terra inteiro
contaminado, ao ponto de que a imaginação do homem é só má continuamente. Ele manda a água do dilúvio e destrói tudo. Porque ele é Deus Santo que não pode compactuar com a iniquidade. Mas ele vai para o Novo Testamento, ele é um Deus amoroso, que ele manda o seu próprio filho receber a iniquidade daquilo que a ira de Deus cai sobre a iniquidade. E ele fez a ira de Deus cair sobre o dilúvio. Ele fez a ira de Deus cair sobre Sodoma e Gomorra. Ele fez a ira de Deus cair sobre os amorreus. Mas ele também fez a ira dele cair sobre Jesus, o seu próprio filho, o filho unigênito, para mostrar que Deus é um Deus santo, que não pode compactuar com o pecado. Mas qual o sentido de Deus derramar a sua ira sobre o dilúvio, Deus derramar a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, Deus derramar a sua ira sobre os amorreus, e Deus derramar a sua ira sobre Jesus? É que Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele foi representar aquele que crê, aquele que entende que Jesus morreu no seu lugar. Mas vem Jesus e a pessoa considera ele um glutão, porque ele é amigo de publicano e pecadores, porque ele é amigo de pequeninos. As pessoas queriam que Jesus sentasse no trono de Roma, que ele fosse inscrito entre os fariseus, que ele fosse parte do sinédrio, elementos de poder, elementos tipo assim, quando você olha para uma pessoa e diz, esta pessoa podia ser uma excelente pessoa, mas a bolsa dela não é uma bolsa da marca tal. O sapato dela não é sapato da marca tal. A camisa dela não é camisa da marca tal. Quem é essa pessoa que não é capaz de comprar uma camisa de linho fino? Quem é essa pessoa que não é capaz de comprar uma roupa de seda? Quem é essa pessoa que não é capaz de comprar um carro de marca? Quem é essa pessoa que não é capaz de ter um sapato de marca, de renome? Os homens se medem uns aos outros por aquilo que é exterior. E quando ele olha para Jesus, quem é esse homem que come com publicanos e pecadores? Quem são os publicanos e pecadores? Os pequeninos. Deus se revela aos desprezados, aos ignorados. E quando nós estamos aqui aprendendo de Deus, é porque nós somos pequenos. Porque senão não estaríamos aqui recebendo essa riqueza de material. É porque Deus olhou para nós e nos viu como pequenos, aptos a receber o entendimento, a graça. Então vem Jesus, a sabedoria justificada por suas obras. Ele nos escolhe e nós temos que encontrar o nosso valor na presença dele. Nós temos que encontrar o quanto nós somos amados por ele. É por isso que quando Jesus ora ao Pai, e ele tem que orar ao Pai, e ele tem que falar, Pai, que ele saiba que o Senhor ama cada um deles da mesma maneira como o Senhor me amou. E a gente não consegue apreciar a intensidade desse amor. Marta e Maria, Marta afadigada com muitos afazeres, Maria aos pés de Jesus. Ela para a sua ocupação. Marta não dá valor para aquilo. Jesus disse, mas Marta, Maria está escolhendo a coisa mais preciosa, que é parar na presença de Jesus e ouvi-lo. Mas Marta ela quer colocar coisa na mesa, ela quer fazer comida, ela quer ocupar com as coisas do mundo exterior, porque ela não quer parar para ouvir a voz de Deus. E assim se encontra muitos de nós. Faz tudo, menos parar para ouvir a voz de Deus. E quando a gente não para ouvir, a gente começa a criar desculpas. A Bíblia é difícil, ninguém entende, todo mundo que vai falar da Bíblia, cada um tem uma opinião diferente, e aí eu crio desculpa, e esse livro é fechado, é depositado numa prateleira,
aqueles pensamentos que alimentamos acerca de Jesus, ao invés de nos trazer na presença dele, nos afastam dele. Ele é glutão e bebedor de vinho, amigos de publicano e pecadores. Os nossos pensamentos, a nossa forma de ver a palavra de Deus, a nossa forma de ver as pessoas pode nos afastar de Deus. Pai, não nos deixa afastar de Ti por causa de preconceito, por causa de formular pensamentos errados, por não querer de se dispor a aprender, ou ouvir quem pode ensinar. Nos perdoa, Senhor. O Senhor tem dado tantas oportunidades para aprendermos de Ti, mas muitas vezes nós ficamos tão envolvidos com o mundo exterior que desconhecemos a Tua presença. Nos ajuda a mudar essas prioridades em nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora vamos para o verso 15 de Mateus 11. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Deixe-me falar uma coisa para você. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Eu não sei se eu sou mais qualificado para ensinar a palavra de Deus. Quem vai julgar é você. O que eu tenho feito no Instagram nesses últimos meses é fazer praticamente 2 lives por dia. 1 hora cada live. Alguém pode dizer para mim que as pessoas, eu deveria falar 5 minutos, para a pessoa poder ter tempo para ouvir. Ninguém consegue ouvir qualquer coisa que é mais do que 5 minutos. Agora eu vou te dizer uma coisa, com 5 minutos eu estou abrindo a minha boca, para fechar o raciocínio com 1 hora. Então, se você não tem tempo para ouvir eu falar por 1 hora, fechando o raciocínio, o que você vai aprender com 5 minutos? Porque, presta atenção numa coisa. Este livro aqui é o Novo Testamento interpretado. Esse livro aqui fala somente de Lucas e de João. Esse é o conteúdo da riqueza que Deus tem para transmitir. Se eu pegar esse livro e começar a ler, provavelmente eu vou gastar uns 5 dias lendo o livro. Um monólogo. Eu estou lendo o livro aqui, olha. Filho de Deus. Quanto a uma nota sobre esse título de Jesus, o Messias, ver Marcos 1:1. Quanto à divindade de Cristo, ver Hebreus 1:3. Quanto à sua humanidade, ver Filipenses 2:7. Agora você quer conhecer a divindade de Cristo com uma pílula de 5 minutos? Você quer conhecer a humanidade de Cristo com uma pílula de 5 minutos? Você quer conhecer o que Jesus fez com Marta com 5 minutos? É porque você não tem ouvido para ouvir. Você gasta 1 hora para ver, você vai no cinema, é 2 horas o filme. Se você vai assistir uma curta-metragem, e aí alguém diz assim, hoje é uma série de curtas-metragens, você despreza curta-metragem. Porque você acha um absurdo gastar o teu dinheiro para parar no cinema para assistir uma curta-metragem de meia hora pelo mesmo preço que você pode pagar um filme de 2 horas. Você vai você compra o direito de uma TV a cabo para ter filme 24 horas por dia. Mas para a palavra de Deus tem que ser uma fala de 5 minutos. 5 minutos. Para aprender de Deus, quando você pega um livro como este, se você pegar tudo que você sabe sobre Deus à luz da Bíblia e começar a escrever, talvez você não escreva 2 páginas. 2 páginas. Mas aí vem Jesus e disse, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu tenho um curso do Apocalipse lá no Hotmart.
eu só coloquei à disposição do capítulo 1 ao capítulo 5 e mais o capítulo 12. São 24 horas de conteúdo. Porque não é possível entregar um conteúdo daquele em 5 minutos. Quando você vai na África, e quando a gente tem notícia de quem prega na África, os africanos querem ouvir a palavra por 4 horas seguidas. Eu me restringo a 1 hora. Poderia aumentar, falar 2 horas, falar 3 horas. Um dia eu fui preparar professores de escola bíblica dominical para falar por 1 hora. Eles iam dar a aula. Aquela aula eu ministrei por 3 horas. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está pegando um megafone e dando um grito o mais alto possível, para que a pessoa possa entender que o dia do Senhor está chegando e é um dia de trevas, que o juízo de Deus está vindo apressadamente sobre a terra. Mas quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quando nós lemos a palavra do profeta Abacuque, Deus fala uma coisa com ele para na presença de Deus, e aí ele busca compreender aquela palavra de Deus, e ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Bom dia, irmão Paulo. Abacuque tinha uma queixa diante de Deus, e a queixa de Abacuque é: Deus, como é que você pode olhar e contemplar a iniquidade e não fazer nada com ela? E aí, quando Deus fala com ele, Deus diz: escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Nós estamos correndo de um lado para o outro, mas temos que parar para ler. Nós temos que parar para ouvir a voz de Deus. Nós temos que verificar que qualificação tem o nosso ouvido. O nosso ouvido tem qualificação para ouvir as coisas espirituais? Deixe-me dizer uma coisa. Você vai num congresso, um congresso sobre avivamento, sobre a palavra profética. Acontece 3 dias de congresso. Sexta à tarde, sexta à noite, sábado de manhã, sábado de tarde, sábado de noite, domingo de manhã. 5 períodos. Você senta numa cadeira por 4 horas, por 3 horas, 3 horas no sábado, na sexta, mais 3 horas, 3 vezes 5, por 15 horas, no fim de semana. Aí a pessoa diz: eu não aguento mais sentar aqui. Eu não aguento mais sentar. Eu não aguento mais ouvir. A pessoa tem fastio de ouvir. 2 minutos das coisas de Deus, ela se cansa. Mas faça uma análise. Quem é que cansa de 2 horas de filme? Ah, mas no filme é tudo encenado, é tudo construído, é tudo... Mas a palavra de Deus é árida. Daniel, por uma palavra, ficou 21 dias para tentar entender a palavra. A palavra de Deus é coisa para sábio entender. É coisa para quem quer de fato desvendar os mistérios. E para desvendar os mistérios de Deus, nós temos que mudar a nossa forma de pensar. E quando a gente muda a nossa forma de pensar, a gente muda o nosso comportamento, a gente muda o nosso hábito, a gente muda a nossa natureza, a gente muda o nosso entendimento, a gente muda a nossa visão. Então, quem tem ouvido, ouça. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o que eu estou transmitindo é para quem tem ouvido, é para quem quer.
Não é para quem está apressado, para quem vai passar correndo, para quem espera uma coisa de 5 minutos. É para quem quer, é para quem quer aprofundar, é quem quer conhecer, é quem quer entender a Bíblia, é quem quer gastar tempo, é quem quer trocar as coisas desse mundo pelas coisas de Deus. Eu estou aqui para falar com um povo preparado e bem disposto, que está se levantando para ser arrebatado, que está pronto para sair dessa terra. É para esse povo que eu estou falando. É para quem tem ouvido para ouvir o que Deus tem a dizer. Pai, desperta esse povo, levanta esse povo, tira do meio dos mortos, desperta, acorda esse povo, Pai, para que eles se coloquem diante de Cristo, para que Cristo esclareça e que eles gastem tempo para esse propósito, porque é impossível, Senhor, entender a Tua palavra sem gastar tempo, é impossível. Então que a pessoa aprenda a gastar tempo nas Tuas coisas, a fazer uma troca, parar de escolher prato de lentilha, para escolher a Tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora para a pia de cobre. E a pia de cobre está no verso 13 e 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é o Elias que estava para vir. Deixe-me dizer uma coisa. Qual é o meu propósito de estar aqui? Eu estou falando, deixe-me ver para quem que eu estou falando. Povo de Deus, o povo do pasto de Deus, o povo que Deus pastoreia, a ovelha das mãos de Deus, o rebanho sob os cuidados de Deus. É para esse povo que eu estou falando. Ponto. Eu estou aqui falando a este povo para transmitir a palavra de Deus e, em resposta, fazer com que este povo, que é o povo de Deus, refaça uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus é um ato de comprometimento. Por que eu estou falando disso? Porque é hora... por quê? Por que eu estou falando disso? Porque quando nós vamos para a palavra de Deus, na carta, por exemplo, de Tiago, quando nós lemos Tiago, ele diz assim: se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe improspera, e ser-lhe-á concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante às ondas do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa do Senhor. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Entenda uma coisa. Eu estou aqui para fazer uma aliança com Deus. Eu lembro que um dia eu estava num hotel com meu pai, parece que era a Copa do Mundo. A seleção brasileira estava jogando e eu estava sentado numa cadeira, eu ouvia o som, mas eu estava estudando a Bíblia. Quando eu estudo a Bíblia, eu estudo a Bíblia fazendo anotações. Eu fiz uma live e, ao fazer essa live, eu mostrei as minhas anotações, a maneira como eu estudo, mostrei o meu ambiente de trabalho, mostrei o que eu estou fazendo. Eu estou aqui liberalmente fornecendo conteúdo, porque eu creio que há um povo que ama e tem sede pela palavra de Deus. Um povo que quer gastar tempo, um povo que não quer papinha, quer alimento sólido, um povo que quer ser instruído na Bíblia. Eu poderia aqui pegar livros. Eu disse que nesta live que eu falei acerca da maneira como eu estudo a palavra de Deus, eu disse que eu já fiz uma doação de em torno de 5.000 livros. Desses 5.000, uns 3.000 devia ser evangélico. Eu fiz a doação porque eu já tinha lido todos aqueles livros. Mas como que eu leio? Eu leio e internalizo, porque tudo que eu leio é para me direcionar na Bíblia. Eu não preciso desse livro. Eu preciso da Bíblia, eu preciso da palavra de Deus. Então o livro me traz luz, eu capturo aquela luz, eu entro na palavra e depois eu sigo pela palavra e o livro fica de lado. É a palavra que está
ganhando proeminência. Por que eu estou fazendo a manhã com Deus baseado no tabernáculo de Moisés? Por que eu estou fazendo a manhã com Deus baseado em versículos bíblicos? É para afirmar você na palavra de Deus, é para fazer você buscar o comprometimento com Deus. O que eu espero de você? O que eu pedi de você? Não pedi nada. A única coisa de valor que você pode entregar é o seu tempo. E tempo para quê? Tempo para ler e fazer como os bereanos. Você não precisa crer em mim. Você pode pegar os textos que eu estou mostrando e ir texto a texto e comparar texto com texto. Examinar para ver se é daquele jeito que está escrito. E crescer muito mais do que eu. E aprofundar na palavra. Porque se o quereis reconhecer, se você quiser reconhecer que João é o Elias que estava por vir, ele é João, o profeta que havia de vir. Ele veio no espírito de Elias. Se você quer me reconhecer como alguém que pode transmitir a palavra de Deus, você pode me reconhecer. Se você não quiser me reconhecer, você segue adiante. Procura outro. A internet está cheio de quem está ensinando a palavra de Deus, alguns com propriedades, outros não. E aí o apóstolo Paulo fala, importa que muitos preguem até por porfia, até trazendo heresia. Importa que a palavra está ali no meio, alguém pode até captar, no meio de uma mula falando, alguém pode ouvir a voz de Deus. Entenda, é nós que damos significância àquilo que estamos ouvindo. É nós que percebemos a conexão entre aquilo que ouvimos e aquilo que vai impactar para o crescimento da salvação. A palavra de Deus, ela aponta para nós que nós somos um povo peregrino, que estamos caminhando para a cidade celestial, que aqui não é o nosso lugar. Mas, infelizmente, muitos estão colocando que Deus pode fazer o milênio na terra, um governo de paz e justiça sem Jesus. Então querem colocar um homem na presidência que seja cristão, como se esse homem pudesse, da noite para o dia, reescrever a Constituição, rasgar a Constituição e pôr a Bíblia no lugar da Constituição e impor a Bíblia para todo aquele que é incrédulo. Não é assim que funciona. Você tem que liberalmente reconhecer quem é o homem que Deus, em que você vai gastar tempo para ouvir falar. Jesus, falando sobre João Batista, ele dizia, por que vocês foram ver lá no deserto? Porque se vocês quisessem ver alguém que se veste com muito luxo, vocês teriam ido no palácio de Herodes. Mas vocês foram no deserto em alguém que vocês consideram mal vestido. Mas era alguém que tinha a palavra de Deus. Alguém que tinha a revelação de Deus para instruir. Alguém que tinha o conhecimento de Deus, o preparo. A Bíblia, por que eu estudo muito a palavra de Deus? Porque está escrito na Bíblia que aquele que ensina se esmere em fazer, procure se aperfeiçoar naquilo que faz, se aprofunde no conhecimento. E quando eu venho transmitir o conhecimento, não é 5 minutos, é 1 hora. Eu transmiti uma live falando sobre a jornada de Israel, que são 12 viagens, que está lá em Êxodo. Capítulo 12 ao capítulo 17. Tem 12 viagens. Isso vai gerar 13 horas de gravação. Uma para dar a visão geral e uma para cada estação. Vai dar 13 lives. E talvez dê até mais do que isso. Porque a palavra de Deus é muito rica. É muito preciosa. Mas para quem vive de papa, para quem vive de papinha, pouca coisa basta. Ele se alimenta e esquece. Ele vai embora. Ele não percebe a importância. Agora, eu temo que quando você perceber a importância, seja tarde demais. A Bíblia já não esteja mais na tua mão. O governo do anticristo já esteja tomando conta da terra. A marca da besta esteja implantada. E quem não se sujeitar a ele será preso, torturado e morto.
Eu temo que da noite para o dia você acorda, assim com essa pandemia cai de paraquedas. O anticristo cai de paraquedas sobre a sua cabeça e você nem sabe que ele existe, que está vindo e o que ele está montando, porque você não gastou tempo em conhecer a palavra de Deus ou reconhecer aqueles que ensinam a palavra de Deus no espírito do poder de Deus. Pai, ajuda, Senhor, ao teu povo entender que é hora de escolha. Escolha de quem é que de fato ensina a tua palavra. Escolher o que de fato ele quer da tua palavra para dentro dele. O compromisso que ele quer estabelecer contigo. A aliança que ele quer fazer com o Senhor. Se ele vai deixar esse mundo das trevas lhe enganar ao ponto de ser um laço, e quando esse laço puxar, é um pialo, Senhor, ele cai no chão e não se levanta mais. Mas ele tem agora a oportunidade de fazer escolhas sábias, de se aprofundar na palavra de Deus. Esta é minha oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Aí, nós vamos para o versículo 23 e 24, 21 e 22. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidom, se tivesse operado os milagres que em vós se fizera, há muito que elas se teriam arrependido com panos de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Entenda uma coisa. Você está habituado a ouvir a palavra de Deus sob a ótica do amor. Deus ama, você vem do jeito que você está, continue vivendo assim, Deus te ama, te deu salvação, etc. e tal. Acontece que quando a gente vai folheando a Bíblia e chega no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, e quando a gente chega no último capítulo do último livro da Bíblia, diz assim sobre a palavra: disse-me ainda, não seles a palavra da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Diferente de Daniel, que Deus disse, sele a palavra, porque no final do tempo eles vão entender. Mas aí veio a cruz. Depois da cruz, Jesus muda a fala e diz, olha, não cele a palavra, as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós estamos vivendo, entenda você, vem aqui, presta bem atenção. Nós estamos vivendo em um tempo em que as escolhas se tornam cada vez mais explícitas. Vamos pegar Esaú. Esaú estava cansado porque veio da caça e não tinha o que comer. O que Esaú faz? Está o seu irmão Jacó, que tem visão de Deus. E Jacó está cozinhando um prato de lentilha. Esaú vem e oferece a Jacó algo, pede a Jacó comida. E Jacó diz, tudo bem, eu te dou o prato de lentilha se você me vender o que você tem, o teu direito de progenitura. A Bíblia diz que o fariseu, o cego dirigindo o cego, ele para na porta do céu, ele não entra e não deixa ninguém entrar. Seria mais ou menos como se eu chegasse para um fariseu e dissesse assim, eu compro o teu lugar, eu fico nesta porta. Só que, se eu ficar nessa porta, eu entro e levo outros comigo. Mas aí o fariseu disse, eu não vendo o meu lugar nessa porta, porque eu não vou entrar e ninguém entra junto comigo.
a liderança cristã pode fazer isso. Ela pode parar na porta, fechar a porta e ninguém entrar. Por quê? Porque ela não se dá ao exemplo, ela não se dá ao testemunho. Tudo bem, mas quem está limpo vai ficar mais limpo. Quem está santo vai buscar santidade. Mas quem está sujo vai ficar mais sujo. O que estamos dizendo? Por que a política no Brasil está tão complicada? Por que na política ninguém se entende mais? Bom, é muito simples. Para você ser um governador, um prefeito, um presidente, entenda isso. Para você ser um presidente, você tem que estar vinculado a um partido político, ok? É impossível você se eleger presidente da República sem fazer parte de um partido político. O que é um partido político? É uma parte de um todo. É uma parte que pensa daquele jeito. Se ele é uma parte que pensa daquele jeito, eu já estou declarando que o presidente da República representa um grupo de pessoas que pensa diferente de outro grupo. Se ele pensa diferente de outro grupo e ele quer manter o poder, o que ele vai fazer? Aumentar o seu grupo contra o outro grupo. Portanto, o partido, por natureza, ele é divisório. Ele divide as pessoas. Então, no caso do partido, quanto mais você é partidário, mais dividido você fica em relação ao teu semelhante. Maior é o nível de confusão, maior é o nível de briga. Então o mundo político é um mundo de briga. É um mundo em que hoje eu faço um projeto com você, amanhã eu desfaço esse projeto com você e faço com outro. Porque o propósito do projeto é alcançar o poder. E quem está conseguindo entregar o poder é aquele com quem você junta. E você se desfaz. Então teu amigo hoje é teu inimigo amanhã. Mas aí você lê a Bíblia, e a Bíblia diz assim, que quando Jesus foi preso, Pilatos, não querendo tomar uma decisão acerca de Jesus, mandou Jesus para Herodes, para ver se Herodes fazia alguma coisa. E a Bíblia diz que naquele dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Entenda. A política está dividida. Mas quando vier o anticristo e se voltar contra Jesus, a política vai estar unida. Então entenda, quando você quer que os partidos políticos parem de brigar, entenda, quando você quer que os partidos políticos parem de brigar, vai chegar um dia que eles vão parar de brigar. E nesse dia, o poder será transferido inteiramente para o anticristo, se voltando contra quem segue Jesus. Você observa que o que você quer leva para aquilo que é contrário ao que Deus quer? O que você quer? Que o presidente da República pare de brigar com o governador do estado. É o que você quer. Presidente, pare de brigar com o governador. Governador, pare de brigar com outro governador. Mas a Bíblia diz que quando os políticos pararem de brigar, é porque eles vão se voltar contra Jesus. É isso. Quem tem ouvido, ouça. O que você mais quer é o que menos pode acontecer. Porque enquanto os políticos estiverem brigando, o anticristo não está aí. Porque o único que pode unir os políticos é o anticristo. O único que uniu Herodes com Pilatos foi Jesus crucificado. Eles queriam matar Jesus, se uniram. Você percebe como os valores do reino de Deus são opostos aos valores do mundo? E aí tem crente defendendo a política, querendo colocar paz na política, querendo colocar presidente na política, querendo assumir o governo, achando que isso vai resolver. Jesus está voltando, o mundo vai passar. Então, quando nós olhamos aqui, ai de ti, Corazim, os milagres estão acontecendo, Deus está fazendo,
mas vai chegar o dia do juízo, em que esse desprezo pelas coisas de Deus vai trazer a sua carga sobre o mundo. É por isso que eu não posso falar pouco. É por isso que eu tenho que gastar 1 hora, porque é muita coisa para transmitir. Não é pouco, é muita coisa. E agora, a frase do dia: a consciência deve temer o dia do juízo. Estamos terminando essa live. Pai, nos ajuda, Senhor, a temer o dia do juízo, a fazer as nossas escolhas, a entender que quem vai estar sujo vai se sujar mais, mas quem está limpo vai se limpar mais. Que nós sejamos aqueles que estão limpos, que a gente tenha a correta noção das coisas, à luz da Tua palavra, para não nos enganar com o que está acontecendo no mundo. Porque o que está acontecendo no mundo é uma obra de engano de natureza tal que vai levar muitos à perdição. Mas o Senhor, que se desagrada da maioria, busca os pequenos, e que a gente aprenda a achar o nosso lugar na Tua presença. É a minha oração, em nome de Jesus, o Teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Eu convido você a fazer parte da minha conta do Instagram me seguindo. Por quê? Porque é o que eu vou fazer, ensinar a palavra de Deus. Então eu convido você para ser meu seguidor, para junto comigo meditarmos na Bíblia, e investigarmos a Bíblia, analisarmos a palavra e entender o mundo que vivemos à luz dessa palavra, a fazer uma aliança com Deus, a nos preparar como um povo bem disposto, que gasta tempo na presença de Deus para aprender da palavra e crescer nessa palavra. É este o meu convite, por isso eu convido você a seguir minha conta no Twitter, no Instagram. Eu também tenho conta no Twitter, também no YouTube e no Instagram. Eu convido você a pegar esse vídeo e mandar para quem você conhece, a multiplicar, a fazer essa palavra chegar mais longe. Eu sozinho só consigo falar com você. Se você se soma a mim, você consegue levar este canal para mais longe, para mais lugares, para mais pessoas. E aí, quem sabe aqui, um dia vai ser uma grande comunidade de pessoas preparadas e habilitadas a andar com Deus. Porque esse é o meu propósito. Ajudar você a aprender a andar com Deus. Preparado para a volta de Jesus. Essa é a minha oração e o meu propósito para com você. Que o Senhor seja louvado. Foi muito bom ter você aqui junto comigo. Desculpe a minha fala incisiva. É que a paixão da palavra de Deus não me deixa conter. É por isso que eu falo de forma incisiva. Mas eu estou pronto também a te ouvir. O que você tem a dizer, o que você está procurando. Você tem os canais de comunicação comigo. Que o Senhor seja louvado e te abençoe nesse dia. Amém.